Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 18. A passagem é bastante extensa, então eu vou ler apenas parte dela para o núcleo da passagem, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Daniel capítulo 3, verso 14 ao verso 18. O texto sagrado nos diz o seguinte. Para quem quiser acompanhar, também tem aqui no Data Show. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Senhor nosso Deus, nós elevamos mais uma vez a nossa voz em oração ao Senhor, suplicando que nesse momento, Senhor, como nós já cantamos aqui, abra os olhos do nosso coração, para que possamos, Senhor, ver a tua glória e que possamos ouvir também a tua voz através da pregação da tua palavra. Tenha misericórdia de mim e que o Senhor seja o nosso mestre nesta noite, que o Senhor seja o nosso pastor mais uma vez, nos instruindo, nos ensinando e nos levando aos pastos verdejantes da tua palavra. Essa é a nossa oração de súplica e que fazemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês da Reforma Protestante e no dia 31 de outubro nós vamos aí comemorar 506 anos desde que esse evento histórico aconteceu. A Reforma Protestante, ela foi um movimento de ruptura com a Igreja de Roma, com a Igreja Católica, que ocorreu no século XVI e que com essa ruptura houveram várias implicações sociais, implicações culturais, implicações espirituais, mas de maneira mais objetiva, a Reforma Protestante ela foi um rompimento inicialmente teológico com a Igreja de Roma. Lutero e os demais reformadores, eles entendiam que a autoridade que instruía ou deveria governar a Igreja não era o Papa, não era a autoridade clerical, não era o ministério, não era a Igreja, mas a palavra de Deus, e por isso eu digo que a maior implicação da Reforma Protestante, dessa ruptura, era inicialmente teológico, portanto de ordem intelectual. E nesse período, irmãos, surgiu um famoso lema da Reforma Protestante, que nós chamamos de 5 solas da Reforma Protestante. O primeiro deles é o sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. O segundo é o solus Christus, somente Jesus Cristo. O terceiro é o sola gratia ou sola gratia, que quer dizer somente a graça. O quarto é o sola fide, somente a fé. E o quinto é o soli deo gloria, que quer dizer somente a Deus a glória. E esses 5 solas são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos nossos pais reformadores. Esses 5 solas são os principais pontos de oposição à teologia católica, os principais pontos que a teologia reformada apresentou contra a Igreja de Roma,
contra o Papa, que tinha naquela época o monopólio sobre a Igreja de Deus. E nesse momento, nesta noite, eu gostaria, obviamente que eu não posso falar aqui, o tempo não permite eu falar sobre os 5 solas, então eu vou enfatizar aqui o último deles, que é o Soli Deo Gloria. Somente a Deus a Igreja deve tributar toda a honra e toda a glória. O Soli Deo Gloria enfatiza, portanto, que toda a glória, toda a honra e todo louvor devem ser direcionados exclusivamente a Deus, em contraposição à veneração de santos ou de qualquer outra figura humana. O texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra e nos fala diretamente, há lições aqui que nos ensinam diretamente como viver uma vida que glorifica a Deus, especialmente, única e exclusivamente a Deus, especificamente quando nós estamos vivendo situações de hostilidade e de perseguição, exatamente o que aconteceu com os nossos pais na época da Reforma Protestante. Houveram muitas perseguições, muitas mortes, muitos inocentes foram perseguidos por causa da sua fé, e isso, portanto, esse lema é um lema que deve perpetuar até os dias de hoje, e assim enquanto a igreja existir. Algumas considerações iniciais que eu gostaria de fazer, irmãos. O livro do profeta Daniel, o livro que nós acabamos de ler, ele foi escrito no período do cativeiro babilônico, período que Israel foi levado para ser escravo, basicamente, sob o comando de Nabucodonosor, no período do Império Babilônico, que o Império Babilônico governava as grandes terras daquela época. E esse cativeiro, de acordo com as profecias de Jeremias, ele deveria durar cerca de 70 anos. Jeremias havia profetizado isso no seu livro. A teologia do livro de Daniel é basicamente uma teologia que molda a mentalidade do período da época de Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, a teologia de Jesus, a teologia dos apóstolos, ela foi fortemente influenciada pelos escritos do profeta Daniel. Foi um livro que foi escrito num período próximo ao período que nós chamamos o período do Segundo Templo, que foi quando o nosso Senhor Jesus apareceu e encarnou. O objetivo deste livro, portanto, é mostrar como Deus preservou o seu povo no período da opressão do cativeiro babilônico, como Deus, pela sua fidelidade, não a esses homens, não à nação de Israel, mas a fidelidade à sua própria promessa que havia feito, que retornaria, traria o povo novamente à terra prometida. Deus então preserva a nação de Israel. Aqui, dando ênfase à vida de Daniel e os seus 3 amigos, Deus os guarda das mais terríveis aflições e opressão do Império Babilônico, preservando eles também por causa da sua fidelidade e da sua obediência ao Deus de Israel. E apesar de nós considerarmos o livro do profeta Daniel um livro profético, chamamos ele na teologia de um livro, um profeta maior, juntamente com Ezequiel e Jeremias e outros profetas, ou profetas escritores. Apesar de chamarmos assim, dentro da literatura judaica, o livro ele está inserido na terça parte da Tanakh, que é chamada de Ketuvim, que também é conhecido como os Escritos. Eles não consideram Daniel como um livro profético, apesar de considerar Daniel um profeta. E isso se dá porque Daniel, na sua literatura, aqui nesse livro, não fala diretamente à nação de Israel, como falou Jeremias, como falou Ezequiel e os demais profetas, Isaías e os outros mais. Daniel recebe revelações de Deus e Deus o manda selar para o tempo do fim. Por isso, então, os judeus o considera mais como um livro de sabedoria do que um livro profético. No entanto, o nosso Senhor Jesus o chama de profeta em Mateus capítulo 24, verso 15. Jesus diz que Daniel era um profeta, portanto nós podemos considerar o seu livro um livro profético. O texto do livro do profeta Daniel dizem respeito especificamente ao futuro da nação de Israel, o estabelecimento do reino de Deus sobre todos os reinos da terra. Nesse livro os irmãos vão ver, eu desafio os irmãos a lerem o livro todo em casa durante a semana, expressões como Rei dos Reis, atribuídas a Yahvé, como sendo o único Rei dos Reis, o Deus dos deuses, Rei do céu,
Expressões como essa, elas recheiam, elas estão diluídas em todo o livro do profeta Daniel. E aí então nós damos um zoom para Daniel capítulo 3 e respondemos a pergunta do sermão dessa noite: como nós podemos viver uma vida para a glória de Deus? Esse texto vai nos ensinar 3 princípios para vivermos uma vida exclusivamente para a glória de Deus. E o primeiro deles é: uma vida para a glória de Deus implica exclusividade na adoração. Uma vida para a glória de Deus é uma vida que adora somente a Deus. O texto vai citar pelo menos 7 vezes que Nabucodonosor havia construído essa estátua para que todas as nações que estavam sob o Império Babilônico viessem a adorar essa estátua. Portanto, irmãos, e nós sabemos disso, que a religião judaica, foi a única religião que reivindicou todas as homenagens, toda a adoração e toda a glória apenas e exclusivamente a Yahvé como o único e verdadeiro Deus. Não é isso que diz lá os 10 mandamentos, pelo menos um aspecto dele, em Êxodo capítulo 20, verso 3, quando diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E há uma implicação muito importante aqui, meus irmãos, nessa passagem, que se aplica ao nosso contexto. Atentem para o que eu vou dizer. O mundo na qual nós estamos inseridos, a sociedade na qual nós vivemos, ela vocifera, ela alega ser neutra quanto a questões religiosas, mas no fundo, a sociedade, o mundo é completamente litúrgico. O mundo diz, ou pelo menos se diz, ser neutro quanto a questões religiosas, mas na verdade o mundo é litúrgico. O que eu quero dizer com isso? O mundo está o tempo todo nos oferecendo deuses, com D minúsculo, falsos deuses, para que nós nos encurvemos e viemos a adorar e tirar assim a glória que pertence apenas e exclusivamente a Yahvé, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Nessa passagem, Nabucodonosor levanta essa estátua e não era apenas uma questão cultural, não era apenas a exigência de Nabucodonosor, não implicava apenas uma questão civil, uma ordem de um magistrado civil, implicava uma ordem diabólica que queria influenciar os judeus a adorarem a outra criatura ou outra coisa ou outro ser que não o Deus de Israel. A palavra adorar que aparece aqui pelo menos 10 vezes na passagem que nós lemos. Veja como o texto nos ensina que o que Nabucodonosor queria era levar os judeus a adorar a outro Deus. Aparece 10 vezes a palavra adorar aqui. E a palavra adorar, ela tem a ideia no texto hebraico de inclinar-se diante de uma divindade. E os judeus que haviam feito uma aliança com Deus estavam proibidos, de acordo com o texto que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 20, verso 3, de adorar falsos deuses. Portanto, irmãos, eu quero que os irmãos gravem isso. O mundo possui um panteão de deuses. Na tela do seu celular, nos filmes que você assiste na Netflix, nas narrativas ideológicas que são incutidas na mente da sociedade e na mente dos cristãos. Tudo isso são exigências de falsos deuses para que você se curve e adore a eles. Existem ídolos que não estão aqui diretamente registrados no texto, mas que são ídolos modernos, como o sexo, o poder, o dinheiro, a fama, o sucesso, o bem-estar social. Tudo isso, até mesmo a nossa própria família, a nossa própria segurança e tantas outras coisas podem se tornar falsos deuses que nos convocam e nos seduzem a nos encurvarmos diante deles e adorá-lo. Uma outra coisa que nós podemos aprender nesse primeiro princípio aqui é que o mundo, ele vai te odiar quando você adorar apenas a Yahvé.
Não pense que o mundo ele vai reconhecer, ele vai aceitar passivamente que você tem apenas um único Deus. O texto diz aqui que quando os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o texto não diz que eles estavam presentes nessa cena, mas diz que eles não adoraram a estátua, presente ou ausente, eles não deram satisfação a respeito do culto a essa estátua, a esse falso Deus que Nabucodonosor erigiu, mas o texto diz que os homens foram logo contar para Nabucodonosor, dizendo que os 3 jovens não haviam feito caso do que o rei havia instituído para o Império Babilônico. Eu acho isso interessante. Eles logo foram fofocar para o rei, dizendo: o senhor não está sabendo que aqueles 3 judeus não se encurvaram diante da sua estátua, inflamando assim a ira do rei contra os rapazes, que na verdade não cometeram tecnicamente maldade nenhuma, apenas foram fiéis e adoravam o seu único Deus, o Deus que fez os céus e a terra. E é isso que vai acontecer, queiram os irmãos ou não, com todos aqueles que disserem apenas Yahvé é Senhor. Vai haver sofrimento, perseguições e muito sofrimento, porque Jesus nos disse que o mundo nos odiaria por causa da nossa fidelidade a Deus. A palavra que aparece aqui no texto não está em hebraico, está em aramaico essa passagem, pelo menos alguns excertos da passagem, diz que esses homens que acusaram os judeus, a palavra aqui, acusar, que aparece no verso 8, literalmente significa comer as carnes, dilacerar, desmembrar, e é usada aqui em sentido eufêmico, um eufemismo para se referir a difamar alguém, mas o que eles queriam era a morte, o extermínio da nação e da religião monoteísta, que aqui era a religião judaica. O mundo vai te odiar por causa da sua fé exclusiva ao Deus verdadeiro. Não foi assim que odiaram os profetas que vieram antes de nós, Jesus disse? Não foi assim que odiaram o nosso Jesus, que não fez mal a ninguém, apenas foi obediente ao seu Pai? E ele mesmo disse: se fizeram isso comigo, que sou o lenho verde, o que vão fazer com vocês que são o lenho maduro? Não foi assim que fizeram com os apóstolos? Muitos perseguidos, mortos, alguns profetas cerrados ao meio, outros mortos a fio de espada, alguns crucificados de cabeça para baixo, outros degladiaram com os leões nas arenas. O que dizer dos mártires que deram a sua vida por causa da fé e da exclusividade na adoração a Deus? Viver uma vida para a glória de Deus implica exclusividade na adoração a Deus, e isso vai trazer muito sofrimento. Lucas 21:17, Jesus diz o seguinte: e por todos vocês sereis odiados, todos vocês serão odiados por causa do meu nome. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Se o mundo não nos odeia, talvez seja porque nós estejamos nos encurvando diante de falsos deuses, estátuas que Satanás coloca diante de nós para cultuarmos e para adorarmos. Veja, irmãos, adorar a falsos deuses não está ligado necessariamente a uma reunião solene ou uma estátua que você literalmente se encurva diante dela. Adorar a um falso deus é colocar toda e qualquer coisa, seja boa ou ruim, como prioridade e exclusividade na sua vida, acima de Deus. Se você tem mais prazer em ler um livro de romance do que a Bíblia, você é um idólatra. Se você tem prazer mais em estar com a sua família do que estar na presença de Deus, você é um idólatra. Se você tem mais prazer em trabalhar e ganhar dinheiro do que glorificar e adorar a Deus nas atividades religiosas, nas suas obrigações religiosas, você é um idólatra. E aí, as igrejas modernas, paz, meus irmãos, estão recheadas
de pessoas que estão se encurvando diante de estátuas modernas que são construídas diante de nós. Basta ser fiel a Deus para que o mundo nos odeie. Esse é o princípio que essa passagem também nos ensina. E veja, Deus ele não quer, eu já disse isso em outra ocasião aqui, Deus ele não quer prioridade. Deus quer exclusividade. Os irmãos entendem isso? Deus não quer prioridade. Ele quer exclusividade. Ele não quer ser o principal Deus dos deuses que você tem no coração. Ele quer ser o único Deus do seu coração. Quando Israel entrou na terra prometida, a ordem de Deus foi: exterminem todos os cananeus, destruam os seus altares, derrubem as suas estátuas. Eu não quero absolutamente nada disso no meio do meu povo, porque eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Exclusividade. Eu sou o Deus, o único Deus de vocês, e vocês serão meu único povo. Deus não quer prioridade. Deus quer exclusividade. Então Deus deve ser o primeiro no seu casamento. Deus deve ser o primeiro na sua relação com o dinheiro. Deus deve ser o primeiro no seu trabalho. Você deve trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Deus deve ser o primeiro nos seus compromissos com a igreja, com o ministério. Você não vem para a igreja por causa de um ou de outro. Você vem para adorar aquele que está sentado em um alto e sublime trono, cujos serafins estão acima dele, e eles clamam uns para os outros, extasiados pela majestade divina, e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É esse Deus que nós adoramos. Ele quer ser o único Deus que está no trono do nosso coração. A segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, deixe-me avançar. Além de exclusividade na adoração, uma vida para a glória de Deus implica firmeza na resolução. Foi assim com Martinho Lutero. O pastor nos ensinou isso domingo passado. Lutero foi convocado para que se retratasse dos seus escritos e de glorificar apenas a Deus e de buscar a verdade apenas na Escritura. E ele disse: se vocês não me convencerem pela palavra de Deus de que aquilo que eu escrevi está errado, eu não volto atrás. Que Deus me ajude. Ele foi firme na sua resolução, na sua convicção. Uma vida para a glória de Deus implica que nós corajosamente devemos nos manter firmes diante da pressão do mundo caído. E essa firmeza, meus irmãos, ela envolve uma decisão radical. E a vida com Deus, gravem isso, ela é uma vida que implica decisões firmes, decisões radicais. Jesus disse isso: se teu olho te faz pecar, use um óculos. Se teu olho te faz pecar, vá no oculista e coloque lentes de contato. Não, ele não diz isso. Arranque-o fora. Se tua mão te faz pecar, corte-a. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem um olho, caolho e maneta, do que você ir para o inferno com as suas mãos e com os seus olhos. Decisão firme e radical. Daniel, em outra passagem, logo no primeiro, os irmãos conhecem bem a passagem. Ele propôs, e é lindo ler isso, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Alguém pode dizer assim: mas comer aquela comida gostosa não seria pecado. Mas o que envolvia se alimentar ali, além de quebrar a lei de Deus, as leis dietéticas judaicas, implicava um assentimento à cultura babilônica. Um envolvimento com uma cultura que não era a cultura que Deus havia diluído e ensinado à nação de Israel. Ele não queria se contaminar, e o texto diz que ele propôs no seu coração. O que significa propor no coração? É decidir profundamente, do fundo do coração: eu não vou negar o meu Senhor. E há crentes que
Eles são fiéis. Eles cantam, abram os olhos do meu coração. Mas quando você pisa no calo dele, se alguma coisa acontecer, ele já abandona. Ele não decidiu firmemente no seu coração não adorar outra estátua, ou não adorar outro Deus. E veja, irmãos, a resposta desses 3 jovens para Nabucodonosor chega a ser engraçada. Nabucodonosor chama eles e pergunta para eles, vocês estão fazendo isso de propósito mesmo? O que estão me falando é verdade? Que vocês não querem adorar a estátua que eu fiz? E eles olham para Nabucodonosor e falam assim, rei, é o seguinte, nós não temos que responder coisa nenhuma para você. Eu não tenho obrigação de responder nada. O que eu aprendo aqui, irmãos, que essa resposta desses 3 jovens, essa resposta corajosa, ela não dava espaço para negociação com esse convite sedutor de adorar outro Deus. Eles não flertaram com a conversa de Nabucodonosor. Eles logo disseram, a gente não vai responder essas questões para você. E são essas negociações com o pecado que muitas vezes nós fazemos que dão espaço para a queda. Quando a gente começa a justificar certas práticas, afinal de contas a minha vida está em jogo. Bruno, se eu não mentir no trabalho, eu perco meu emprego. Bruno, se eu não agir desse jeito, as coisas vão ficar feias para o meu lado. Então você negocia. O que eu ganho? Se eu adorar a estátua, você me mantém vivo, como é que funciona? Vira um relacionamento mercantil e você começa a flertar com o pecado. E o pecado, se atentem, olha aqui para a minha gravata fictícia. O pecado, ele possui uma dinâmica. Todo pecado começa pequeno. Toda grande queda começa pequena. Com uma negociação, com uma pequena brecha, uma conversa, uma mensagem, um olhar, um desejo, uma pressuposição, uma ideia. E quando você vai ver, como Caim, você já matou o seu irmão. Charles Spurgeon, de maneira brilhante, ele diz o seguinte: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Eu não vou conversar com Nabucodonosor. Eu não quero conversa com você. Eu não vou dar satisfação para você. Já está decidido. E essa firmeza envolve uma coragem. A única satisfação que nós devemos dar é Deus. Mesmo diante da maior autoridade do mundo antigo, eles mantiveram suas consciências firmes. Coragem de colocar sua segurança e até mesmo a sua vida em risco. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 diz assim, Paulo dizendo, estejam vigilantes, na nova versão internacional, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé e sejam homens de coragem, sejam fortes. Vocês precisam ser corajosos. Não neguem a fé de vocês, mesmo quando o convite for sedutor. Essa firmeza também envolve conhecimento de quem é o Deus que você serve. O texto diz que eles responderam, nós não necessitamos, verso 16, nós não necessitamos te responder nada sobre esse assunto, Nabucodonosor. E veja, irmãos, o conteúdo teológico dessa fala desses jovens, ou desses homens. O texto diz, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da sua fornalha, ó rei. Mas também, se Ele não quiser livrar, mesmo assim nós não vamos adorar a estátua que o Senhor erigiu. Isso implica um profundo conhecimento de quem é o seu Deus. Eu sei que Deus pode me livrar, e Ele me livrará, mas na verdade, se Ele não quiser me livrar, eu sei que Ele é soberano, e ainda assim eu vou continuar sendo fiel a Ele. Essa firmeza, irmãos, essa convicção que eles tinham, adivinha de um conhecimento profundo, interno
e íntimo com Deus a quem eles conheciam. Algo semelhante ao que Abraão fez quando foi sacrificar o seu filho Isaque. Quando ele subia no monte, ele falou para os seus servos: fiquem aqui. Deus havia dado a ordem para ele: você vai me dar o seu único filho, você vai sacrificar o seu único filho. Ele havia já proposto no seu coração obedecer a Deus. Ele sabia que o seu filho seria morto. E ele diz para os homens: fiquem aqui, porque nós, ele usa no plural, nós vamos subir e nós vamos voltar até onde vocês estão. Como assim? Ele não sabia que ele teria que sacrificar o seu filho? Mas o autor aos Hebreus responde essa fala de Abraão, dizendo que ele cria tão profundamente no seu Deus, que ele sabia que Deus podia ressuscitar Isaque, até mesmo de entre os mortos, para devolver ele a vida. Crente que não conhece a Deus, não tem firmeza para adorar exclusivamente a Deus. Quando os deuses se apresentam diante dele, ele equipara o Deus criador dos céus e da terra a essas estátuas pequenas, que têm olhos mas não veem, que têm ouvidos mas não ouvem, têm boca mas não falam, e as paixões deste mundo. E uma terceira coisa que esse texto nos ensina é que uma vida que glorifica a Deus, além de exclusividade na adoração e também além de firmeza na sua convicção, ela também implica uma fidelidade na provação. Uma vida para a glória de Deus é uma vida que se mantém fiel, mesmo sem receber alguma coisa em troca. Uma vida que vive para a glória de Deus é uma vida que se mantém fiel, mesmo sem receber algo em troca. Esse ponto que eu estou dizendo para os irmãos está no verso 18, quando diz, a expressão que os jovens usam aí, os homens usam é: e se não, fique sabendo, ó rei, nós não serviremos aos teus deuses. Esse se não aí é: se Deus não nos livrar, se Deus não nos livrar do fogo ardente da sua fornalha, ainda assim nós não nos prostraremos diante dos seus deuses. Uma fidelidade incondicional. Esses versículos expressam o tema central desse capítulo. E a ideia aqui que nós aprendemos não é que Deus sempre nos protegerá de danos físicos causados pela nossa fidelidade a Deus. Isaías diz, no capítulo 43, verso 1 e 2 do seu livro, quando nós passarmos pelas águas, quando nós passarmos pelo fogo, ele não diz se, ele diz quando. Quase que dizendo, isso vai acontecer, vocês vão passar pelo fogo, vocês vão passar pela água. Mas quando isso acontecer, as chamas não queimarão vocês, e as águas não vão submergir vocês. Não há promessa nenhuma na Bíblia, muito pelo contrário, que nos diga que nós nunca passaremos por aflições, por perseguições, ou até mesmo, meus irmãos, por danos físicos. Portanto, a nossa lealdade a Deus, a nossa exclusividade no culto a Deus e glorificar apenas a Deus, não deve ser condicional. Se Deus não te der aquilo que você tanto espera. Às vezes na vida com Deus, olha aqui para mim, nem sempre, nesta vida, me refiro a esta vida, nós teremos um final feliz. Qual foi o final feliz de João Batista? Ter a sua cabeça cortada e colocada em uma bandeja de prata e feito um espetáculo? Qual foi o final feliz do apóstolo Paulo? Ficar solitário em um presídio fétido, frio, com insetos peçonhentos, abandonado até mesmo pelos seus companheiros, lhe restando apenas os seus livros e uma capa para se esquentar do frio? Qual é um final feliz dos mártires? Como Tertuliano disse, que a semente da igreja é o sangue dos mártires. Todos eles levaram a sua fé, irmãos,
até as últimas consequências. Não esperavam nada em troca nessa vida. Até porque o apóstolo Paulo nos ensina que se nós esperarmos a Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Fidelidade a Deus, lealdade a Deus, única e exclusivamente a Deus, deve ser incondicional. Nós devemos adorar a Deus apenas por uma razão simples: Ele é Deus, e o único Deus verdadeiro, e por isso a nossa lealdade deve ser incondicional. Houve um personagem na história, eu já estou encerrando, chamado Policarpo de Esmirna. Ele foi discípulo do apóstolo João, o João que escreveu o Evangelho de João e as 3 epístolas de João, e também o livro do Apocalipse. Ele foi bispo de Esmirna, foi discípulo de João, e quando ele foi capturado, eles levaram ele ao procônsul, porque queriam obrigar a Policarpo a negar a sua fé. E esse procônsul, ele ameaçou jogar Policarpo aos leões. E veja o que Policarpo responde a esse procônsul: você me ameaça, olha a coragem desse homem, irmãos. Você me ameaça com fogo que pode durar 1 hora, e logo vai se apagar, e te esquece do juízo verdadeiro e do fogo eterno, no qual arderam para sempre os ímpios. Aí ele diz assim: mas para que tantas palavras, ó procônsul? Faça logo a sua vontade, e se descobrir um novo jeito de me torturar, pode estreá-lo em mim. Olha a coragem. Eu não vou ficar de conversa com você. Faz o seguinte: se você tiver um novo método de tortura, aplique em mim. Quase que ele disse: vem em mim. Vem. Intimou. Olha o que ele continua dizendo na oração dele, quando ele estava sendo queimado: Pai, do teu amado e bendito Filho Jesus Cristo, por meio do qual te conhecemos, Deus dos anjos e das potestades, te bendigo por me teres julgado digno deste dia e deste momento, fazendo-me participante do número dos mártires, do cálice do teu Cristo, para a ressurreição da alma e do corpo na vida eterna e na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser acolhido entre eles diante de ti num sacrifício cevado e agradável, como tu mesmo me preparaste e manifestaste e levas agora ao cumprimento. Deus veraz e leal. Por isso eu te louvo também por todas as coisas e te bendigo e te dou glória por meio do Pontífice eterno Jesus Cristo, teu dileto, e por seu meio seja a glória e a ti em união com ele no Espírito Santo, agora e sempre nos séculos vindouros. Amém. Jó disse, ainda, se referindo a Deus, ainda que ele me mate, oh aleluia, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ou seja, nós devemos ser fiéis independente dos resultados das nossas convicções. A teologia da prosperidade vai dizer, se você for bom, Deus vai te dar muitas benesses. Nem sempre é assim. Nossa lealdade está ligada a esse compromisso com a palavra de Deus e com a soberania de Deus. Como você age nos dias maus? Jó, quando perdeu tudo, e a sua mulher disse, rapaz, amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu imagino Jó com as suas feridas, chagas purulentas, se coçava com um pedaço de telha, um caco de telha, os pedaços do seu corpo caindo, cheirava mal, seus amigos o acusando, seus olhos já estavam vermelhos, cansado. Ele levanta sua cabeça, já no pó e na cinza, olha para sua mulher e diz, você está falando como uma louca. Você ficou louca? Louca? Está louca? Eu vou receber de Deus apenas o bem? E não o mal? Vou ser fiel a Deus apenas quando Ele me dá o que eu preciso e quero?
Você é fiel a Deus quando Ele me dá apenas o que comer, saúde e filhos? E se Deus tirar tudo? Aonde ficará a nossa lealdade? Essa coragem, essa lealdade incondicional vem de uma convicção de que Deus é soberano e faz o que quer na vida do seu povo. Viver uma vida para a glória de Deus é viver uma vida de exclusividade, de firmeza, mas também uma vida de fidelidade incondicional durante os dias mais difíceis da nossa vida. E eu concluo, irmão, dizendo que viver para a glória de Deus também implica a vindicação divina. É maravilhoso o texto dos versos 24 e verso 25, quando Nabucodonosor olha para a fornalha ardente, que era basicamente uma caverna, que ele conseguia olhar de onde ele estava, e ele percebe, mesmo os seus súditos, que aqueceram a fornalha 7 vezes mais, foram queimados ao lançar os jovens lá dentro, os homens lá dentro, os moços lá dentro. Eles morreram queimados. E o texto diz que eles caminhavam, passeavam dentro do fogo sem sofrer dano nenhum. E que ainda Nabucodonosor disse: eu lancei 3 homens, mas tem 4. Tem 4. E o semelhante, e o quarto é semelhante, na tradução de vocês, a Ara, eu acho que traduz como filho dos deuses, porque a palavra aí, Deus, que aparece é Elohim, uma palavra pluralizada, mas que por vezes é traduzida no singular. Nós poderíamos sim, nós temos licença semântica do texto hebraico aqui, para dizer que uma tradução coerente seria: o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Ele está lá, vindicando, exaltando e inocentando o povo de Deus. Não importa a temperatura deste mundo vil, Jesus nos guardará e exaltará no último dia, se nós vivemos uma vida que dá glória e vive exclusivamente para Deus. Deixem que aqueçam a fornalha quantas vezes eles quiserem. Deixe que o mundo acenda a fornalha 7, 14, 70, quantas vezes eles quiserem. Cristo estará conosco nos dias mais difíceis, se nós o adorarmos e dermos glória somente a Ele. O breve catecismo de Westminster, ele inicia com a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo da existência do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E glorificar a Deus não é dar glória a Deus em um culto. Glorificar a Deus é viver uma vida de exclusividade, lealdade e convicção às promessas e desdobramentos da aliança que nós fizemos com Ele. Eu sei que há irmãos aqui e Deus não fala com quem está ausente, Deus sempre fala com quem está presente, que estão sendo tentados a se inclinarem a um falso Deus. Talvez o pecado esteja te esperando lá fora, ou talvez amanhã, na segunda-feira, no seu trabalho. O que Deus está dizendo para você essa noite é: não adore a outro Deus. Não faça isso. Se você quer ser vindicado no último dia, se você quer participar do reino vindouro, você precisa ser fiel a Deus. Somente a Deus toda a glória. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.